Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 2 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Ontem vimos que Jesus era um marceneiro, e hoje descobrimos que o seu pai do céu é um agricultor. Muito deveríamos refletir sobre isso. Com um belíssimo exemplo da videira, Jesus explica como é a vida do cristão, de cada um de nós, verdadeiros galhos do tronco que é Jesus. Como o ramo sai do tronco, assim você sai de Jesus. Sem Jesus, você seca, e Jesus sem você não dá fruto, porque os frutos estão nos galhos e não no tronco. Grande é esse mistério de comunhão. Permanecer em Jesus e dar fruto são uma única coisa, como a oração e a ação, a formação e a evangelização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Irmãos, os frutos são um sinal claro que estamos enxertados em Jesus, que permanecemos em Jesus, que somos um com Jesus. Todos os que vivem em Cristo dão frutos abundantes. Por isso, Jesus fala, pelos frutos os reconhecereis. Porque quem não está enxertado em Jesus não consegue produzir frutos de santidade e de evangelização. Sem mim, nada podeis fazer. E quando esses frutos aparecem, significa que Cristo habita em nós e nós nele. Significa que o paraíso chegou nesta terra. A palavra de hoje é uma afiadíssima espada de 2 gumes. De um lado, ela nos diz que aquele que está em Cristo sempre produz frutos abundantes. Do outro lado, ela nos faz entender que quando faltam os frutos, significa que não vivemos em Deus, que estamos longe de Deus. Significa que somos galhos secos, inúteis, que só servem para serem queimados. Irmãos, quando faltam os frutos,
Não devemos pensar que a causa é o inverno perene que está ao nosso redor. Não devemos encontrar desculpa, acusando a violenta tempestade da descristianização que está ao nosso redor. Sejamos honestos e sinceros. Os frutos faltam porque não estamos bem enxertados em Jesus. O que significa estar enxertados em Jesus? Primeiro, manter um relacionamento constante de intimidade com Ele. Não há um momento em que o galho decide ir embora e se enxertar numa moita de espinheiros e depois voltar. Um galho não pode nem pensar de passar um segundo longe da videira, porque qualquer corte seria mortal. Olhe bem, o tronco da videira, que é Jesus, não dá fruto diretamente, mas são os galhos novos, nós, que damos os frutos. Portanto, não recuse a Jesus a alegria dos frutos. Ele precisa de você, da mesma forma que você precisa dele. Só com você ele consegue dar frutos. Segundo, estar enxertados em Jesus significa deixar a sua seiva correr em nós, nos alimentar da linfa que vem desse grande tronco que é Jesus. Essa seiva é a sua palavra, meditada, vivida e amada, que nos molda todo dia. Estar enxertados em Jesus significa depender dele, querer depender dele, acolher a sua vontade, colocar em prática na nossa vida com totalidade, com alegria, a sua vontade. Enfim, estar enxertados em Jesus significa dar os cachos de uva dessa santa videira. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos constituí para irdes e produzirdes frutos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Batizai, ensinai tudo o que eu vos disse. Essa vinha deve crescer, se multiplicar, deve produzir frutos de santidade no mundo inteiro. Concretamente, para saber se eu estou bem enxertado em Jesus, basta ver que frutos eu estou dando. Quantas pessoas eu consegui trazer ao nosso retiro Yeshua, Rua, Caná? Quantos irmãos de rua consegui convencer a sair da rua e vir para as nossas casas? Quantas pessoas aceitaram se unir à nossa equipe ou decidiram se empenhar ativamente na igreja depois de ter feito o retiro querigmático? Quantos frutos de santidade o nosso retiro produziu em quem participou? Irmãos, não existe terreno onde essa videira não possa deitar raízes. Sempre ela está viçosa e cheia de frutos. Vamos, portanto, parar um pouco e fazer esse teste. Quais frutos eu dei nesse último mês? Jesus está feliz comigo? Estou dando a Jesus a alegria dos frutos? Responda concretamente.
E agora, irmãos, vamos ler novamente esse trecho do Evangelho, nos colocando diante da Palavra de Deus, diante do próprio Jesus, que fala conosco diretamente. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Anote agora as frases, as palavras que mais mexeram com você. A partir desta reflexão, tente escolher um propósito que seja um modo concreto para colocar em prática tudo o que esse trecho do Evangelho fala e esta reflexão que fizemos esta manhã. Concretamente, como posso pôr em prática a palavra de hoje? Como posso pôr em prática este propósito?
permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Paz e alegria a todos. Sem mim nada podeis fazer. Paz e alegria a todos.